Boa tarde a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que assistem o nosso programa Literatudo. Mais uma sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de dezembro deste ano 2012, e o nosso programa é especial, dedicado a um tema, o nosso primeiro programa especialmente dedicado à literatura fantástica. Nós estamos aqui com 3 componentes do grupo Fantastiverso, de São Paulo, também de Itapeva e de Guarulhos, né? E estão aqui para falar um pouquinho sobre a literatura fantástica e sobre a obra delas também. As 3 escreveram obras neste gênero que ainda há muito pouco conhecimento, talvez, e certo preconceito, como falávamos até pouco antes do programa e falaremos agora para você, telespectador, para que você entenda um pouquinho mais, saiba um pouquinho mais e venha a se interessar ainda mais por este gênero que podemos dizer fantástico, não é, Helene? Sim. Então vamos começar aqui. Nós temos aqui na bancada Helene Velasco e nós temos Lívia Lorena. Logo entrevistaremos também a Jéssica Nitelli, que está aqui na plateia, aqui conosco. E vamos começar então com a Helene Velasco. Vamos começar por ela, porque ela que caminhou um pouco mais para chegar aqui, veio de mais longe. Ela veio de Itapeva, 300 e tantos quilômetros aqui de Taubaté, e acho que até mais, né? 400 e poucos quilômetros. Na verdade, Itapeva dá 350 quilômetros de São Paulo. Eu acredito que daqui, então, de 480, então, quase 500 quilômetros. Quase 500 quilômetros. Então, caminhou um pouquinho para chegar até Taubaté, então começamos com você, Helene Velasco. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui. Para falar um pouquinho do meu livro, falar um pouquinho do grupo, falar um pouquinho desse gênero que no Brasil ainda não foi muito explorado, né? Então é uma alegria sempre estar participando. Então, primeiramente, Helene, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a literatura fantástica. A sua definição própria, o que você tem a dizer sobre literatura fantástica? Então, literatura fantástica, ou fantasia, como é chamado por algumas pessoas, seria toda a literatura que envolve seres fantásticos, universos paralelos. Então, toda a literatura que tem vampiros, anjos, duendes, fadas. A gente poderia citar aí os maiores ícones estrangeiros, inclusive, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crepúsculo. Seria nessa linha. Sim, e agora a literatura fantástica, em cima, já vamos partir diretamente para o limiar entre o céu e o inferno, que é esse livro que você lançou, o seu livro sobre literatura fantástica, ou melhor, do gênero de literatura fantástica, o seu romance. Eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho mais de você, da sua obra e principalmente desse livro, que é a sua estreia como escritora e também no gênero de literatura fantástica. Bom, falar um pouquinho de mim, eu sou professora de matemática, é uma coisa que o pessoal mais fica surpreso, porque quando eu falo que eu sou professora, todo mundo imagina que eu sou professora de português, e não, sou professora de matemática e física, dou aula para o ensino médio, mas eu sempre fui fascinada, sempre gostei muito de literatura fantástica e, sobretudo, sobre anjos. Então, o meu primeiro livro, ele fala sobre uma adolescente de 16 anos, chamada Esther, que ela se envolve com um demônio e um anjo. Então, um deles se torna namorado, o outro se torna amigo dela. E no decorrer do livro, ela vai tentar descobrir quem que é o anjo, quem que é o demônio, quem que está falando a verdade. Também ela vai descobrir alguns mistérios sobre ela. E essa história eu ambientei na minha cidade natal, que é Itapeva, que eu nasci lá, vivo lá até hoje. E então, é uma cidade do interior, então assim, todo mundo está gostando muito por causa disso, porque tem essa identificação de ser uma realidade brasileira, de cidade do interior, que é a realidade da maioria da nossa população. E, no caso, qual foi essa experiência que você escreveu o romance, né? Primeiramente, qual foi as inspirações que você pode colocar para a gente, as influências que você teve para escrever?
esse primeiro romance, e também a expectativa durante a escrita. Você conseguiu alcançar aquilo que você desejava com o livro? Como que você pode dizer sobre o processo da criação em si? Então, na verdade, desde criança eu gostava muito de desenhar. Depois na adolescência eu comecei a trabalhar um pouquinho com poesia, escrevi um pouco de poesia, mas nunca escrevi nada assim muito longo. Quando eu tinha 17 anos eu tentei escrever um livro um pouco maior, mas não deu muito certo. Eu acabei engavetando esse sonho, esse projeto, e fui fazer faculdade, casei, tive filho. E agora, há cerca de 2 anos, eu acabei retomando esse projeto por recomendação do psicólogo, porque eu estava sofrendo de hipertensão devido ao sobrepeso, e eu precisava perder peso, precisava emagrecer, e eu não conseguia, porque eu estava sofrendo de compulsão alimentar, então eu descontava toda a ansiedade na comida. Então o psicólogo ele me recomendou que eu conseguisse desviar isso numa coisa construtiva, em algo construtivo. E foi aí que eu tive a ideia eu tinha acabado de ler Crepúsculo, tinha gostado muito da história, achei fantástico a ideia de uma menina que se envolve com um ser sobrenatural, com um vampiro. Mas como eu gostava muito de anjos, então eu quis escrever uma história de uma menina que se envolvia com um anjo. E aí fui ler alguns livros que já tinham nessa linha, nesse gênero. Fui também pesquisar, buscar um embasamento para ver que tipo de anjo que eu poderia trabalhar, o tipo da lenda que eu poderia trabalhar. E eu acabei encontrando, foi no Alcorão, o embasamento que eu queria. Que então foi numa criatura que existe nas lendas árabes, que é o Djinn, que é o gênio, que é o mais famoso, que as pessoas conhecem, seria aquele gênio do Aladim, da lâmpada maravilhosa. E então o que seria o gênio, o que seria o Djinn? Ele seria um anjo caído, mas que ele não é nem bom nem mal. Então, para contar a história dele assim, resumidamente, quando Lúcifer foi expulso do céu, junto com o exército dele, não necessariamente todos os anjos que caíram junto com ele concordavam com ele ou eram maus. Então, esses anjos que não concordavam com as ideias dele, eles não foram para o inferno. Então, eles ficaram aqui na Terra. E esses anjos que eles ficaram aqui na Terra, eles acabaram se apaixonando por mulheres humanas. Então, essa é uma lenda árabe e foi com isso que eu trabalhei no meu livro. E o pessoal está gostando muito, que fala assim que foi uma coisa que foi tão bem embasada e original que parece até que é real. Gostaram bastante. Bastante interessante. Para adquirir o livro, como que faz? Você pode deixar contatos? Olha, o livro ele pode ser adquirido direto comigo, que aí seria o livro autografado, com marca página e tudo mais, que eu posso enviar pelo correio. Então, através do meu blog, que é elanevelasco.blogspot.com.br, ou no site da editora, que é a Dracaena. Então, é dracaena.com.br. Lá você vai encontrar não só meu livro, mas das minhas colegas aqui, de todos os colegas do Grupo Literário Fantastiverso, que a gente vai estar falando um pouquinho mais também. E então lá no site da editora você encontra todos os endereços virtuais onde esse livro está à disposição para ser adquirido. Elaine, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o grupo Fantastiverso, como surgiu, de quem foi a ideia, o porquê do grupo, explicar para a gente o porquê da existência e como tem sido essa convivência com esse pessoal, se a troca de experiência é válida, ou seja, falar resumidamente o que vem a ser realmente o Fantastiverso. Então, Fantastiverso primeiro explicar o porquê desse nome, né? Então, seria a junção das duas palavras, fantástico e universo. Então, o universo fantástico. Como foi que ele surgiu? Surgiu a partir de um encontro que a gente teve na Bienal, porque quando teve a Bienal de São Paulo e, assim, a nossa editora, a Dracaena, ela é uma editora que trabalha com autor iniciante, com autores novos. Então, todos nós naquela ânsia, a gente querendo participar da Bienal, querendo conhecer mais desse mundo literário e tudo mais. Mas, infelizmente, a nossa editora ela não pôde ter um stand na Bienal, não tinha. Mas, mesmo assim, a gente quis ir lá, quis prestigiar alguns colegas que a gente tinha, que também são iniciantes. E, sobretudo, a gente queria se conhecer pessoalmente, porque muitos de nós a gente tinha contato pela internet, mas não se conhecia pessoalmente. Então, a gente marcou um encontro na Bienal. E foi muito legal, a gente passou o dia lá, foi muito gostoso, eu até brinco com eles que eu vou até ter 15 anos naquele dia, porque a gente ficou, nossa, assim, parecia que tinha 15 anos de novo mesmo, conversando, brincando o dia todo. E a gente teve a ideia de se reunir
e formar esse grupo. Então, nós acabamos nos reunindo, a princípio éramos 14 autores dessa editora. E qual era o nosso intuito? O nosso intuito era levar esse universo fantástico, a literatura fantástica, para os 4 cantos do Brasil. Porque no nosso grupo nós temos integrantes de São Paulo, né, aqui do estado de São Paulo, do Paraná, do Belém e do Rio. Certo? Estou esquecendo de alguém? Né? E, então, assim, a princípio a gente pretende levar, claro, onde a gente vive, onde pelo menos um dos nossos integrantes mora, mas futuramente também, de repente, conseguir patrocínio e ir para as outras capitais, para os outros pontos do Brasil também. E também assim... E fora dele também. Isso também, se Deus quiser, também, porque a Dracaena, agora ela tá vendendo o catálogo dela fora do Brasil também. Então, tá na Amazon e tudo mais. Então, se Deus quiser, um dia a gente também leva pro exterior, né? E então a gente começou esse grupo, foi com essa intenção também, assim, porque essa questão do juntos somos mais fortes. Então a gente vê a diferença que tem quando eu divulgo o meu livro sozinha e quando a Lívia ajuda, quando a Jéssica ajuda, tudo aumenta, né? Aquela rede aumenta, tudo fica mais fácil. Então, de um tá ajudando o outro mesmo, até de dar dica. Por exemplo, agora eu tô já trabalhando com o meu segundo livro, a Jéssica também, e a gente vai se ajudando, né? Um ajudando a revisar o livro, vai lendo e vai falando, olha, acho que isso não tá legal, você podia mudar isso. Então, tá sendo muito legal por isso, porque a gente tá, além de ajudar a divulgar, ainda também ajuda no trabalho e tudo mais. Até porque o leitor de uma vai acabar sendo praticamente leitor de outra, porque o próprio gênero geralmente tem aquelas pessoas apaixonadas pela literatura fantástica, pela fantasia, vai acabar primeiro ler, por exemplo, tem nas mãos o livro da Lívia, depois, nossa, que legal, daí através do livro da Lívia vai tomar conhecimento do livro da Elaine, depois da Jéssica, por aí vai, né? Então essa é a ideia mesmo. Né? Exatamente, essa é a ideia, que a gente atinja esse mesmo público. Sim. E planos, quais são os planos para 2013 ou até mais longo prazo ainda? O que você pode dizer? O plano da Elaine Velasco, seu, pessoal, você já está trabalhando nesse segundo romance, e depois disso, ou quando que vai publicar também esse segundo romance, e se tem mais outras ideias de outros gêneros, e você vai fazer uma trilogia? E depois da trilogia, mais alguma coisa na literatura fantástica mesmo? O que você pode dizer a respeito do seu futuro enquanto escritora? Então, Limiar, ele é o primeiro livro de uma trilogia. O segundo livro ele já está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Eu já estou trabalhando no terceiro, já estou na metade dele, então eu acredito que em 2014 eu já consigo finalizar essa trilogia. Também estou trabalhando num outro livro chamado Filhos de Lilith, que é o que tem assim até gerado mais expectativa, porque é um livro sobre vampiros e vampiros ainda é o gênero, assim, para quem gosta de fantasia, é o que tem mais apelo. E então quando eu anunciei que eu comecei a trabalhar num livro desse gênero, já virou uma loucura, todo mundo quer saber dele. Então esse livro eu estou trabalhando também. Eu gostaria que ele saísse no segundo semestre de 2013, mas eu não sei se eu vou conseguir concluir em tempo. Mas então eu estou trabalhando com esse livro. Também estou trabalhando com outro livro que se chama Confissões de uma Balzaquiana, que aí já seria um livro totalmente diverso. Ele não é fantasia, também não é destinado ao público adolescente, ao público juvenil, já é para um público mais velho, então que ele vai falar sobre uma mulher de 30 anos, que vive todas as crises, todos os conflitos e problemas que a cidade traz e tudo mais. E estamos correndo atrás, né? Que dê tudo certo. É bem interessante o seu trabalho, Elaine. E esse segundo livro, você pode só fazer uma sinopse pra gente dele, falar um pouquinho mais dele pra gente? Lógico, não precisa contar o final da história, mas só o começo da história pra gente. Então, o segundo livro ele vai se chamar Abismo, é a continuação da saga, da história da Esther. Então, no segundo ela já sabe a verdade sobre o Miguel e o Samuel, que são esses dois seres, esses dois rapazes que ela se envolve. E no segundo, aí acontece que um deles vai sair de cena e o outro vai ficar cuidando dela. E porque assim, no primeiro livro, todo mundo esperava que fosse um triângulo amoroso, mas não é o que acontece. Ela se envolve com um deles, com o Samuel, ela namora com ele, e o outro é amigo dela. O Miguel é simplesmente amigo dela.
Mas aí no segundo, o Samuel ele sai de cena e aí ela vai ficar sob os cuidados do Miguel e aí que vai acabar tendo um envolvimento amoroso que era o que estava todo mundo torcendo para que acontecesse. E aí no terceiro livro é que vai ter aí a decisão, definição de com quem que ela vai ficar. Sim, sim. E no caso você falou, depois dessa trilogia você já tem outros planos, como você colocou. Há a possibilidade dessa trilogia se tornar uma exologia ou qualquer outra logia que seja? Porque nós temos aí, por exemplo, um caso aí clássico do cinema, que é a Guerra nas Estrelas, né? Que começou com uma trilogia, depois de muito tempo se tornou uma exologia, né? Existe essa possibilidade também? Você vislumbra isso de alguma forma? Na verdade, quando eu idealizei Limiar, eu já idealizei os 3 livros assim com começo, meio e fim, já sabia exatamente o ponto do qual eu queria partir e onde eu queria chegar, qual seria o final dessa história. Mas no decorrer do segundo livro surgiu uma ideia, alguns personagens que cresceram, assim, que eu gostei muito, que o público também gostou, que teve um retorno, uma identificação muito boa com o público. Então eu resolvi desenvolver um trabalho com eles. Então, eu diria assim que Limiar, não, ele vai fechar com uma trilogia mesmo. Mas Filhos de Lilith, ele não seria exatamente... dela, e depois eu tive a oportunidade de conversar propriamente com a Lígia Fagundes Telles, e ela comentou isso, que um dia na sala da casa dela, entra uma personagem dela no livro As Meninas, um livro publicado em 73, em plena ditadura militar. Entra um personagem, que é a Clara, né? E fala com ela, por que você me matou no livro? Ela tem que explicar para o personagem que era necessário aquilo, a personagem conformada. Ou seja, ela falou que teve uma visão. Na verdade, faz parte do próprio processo criativo. Isso aconteceu com você alguma vez? Você sente que o personagem, seja até mesmo nesse processo lúdico, como eu falei, pede algo a mais para você? Ou seja, você traça um roteiro todo, daqui a pouco você muda por alguma necessidade do próprio personagem. Aconteceu isso de alguma forma com você? Algum processo desse tipo? Na escrita desse primeiro e nessa escrita do segundo que você está tendo? Olha, a gente costuma comentar muito isso, que os personagens eles acabam ganhando vida. Então aconteceu comigo agora, quando eu estava trabalhando no terceiro livro, um personagem que eu planejava usá-lo na cena final, ele seria muito importante na cena final, no desfecho da trilogia, e de repente ele morreu. Ele morreu, acho que foi ali no segundo capítulo do livro. E eu fiquei, meu Deus, agora eu matei o personagem e agora? O que eu vou fazer? Então, são coisas assim, mas aí, tipo, não dava pra voltar e não matar o personagem. Eu falei, não vai ter jeito, vou ter que matar, vou ter que dar um outro jeito. Então, é muito interessante que eles tomam rumos que a gente não imagina. Como essa questão, por exemplo, da Alice, que foi um personagem que acabou crescendo tanto pra mim no decorrer da história, que eu acabei criando um livro, vou criar uma série só pra ela. Por quê? Porque foi um personagem que eu percebi que ele começou a exigir mesmo, ele começou a crescer e eu comecei a ter vontade de criar essa história pra ela. E foi aí também, quando eu estava pesquisando sobre os anjos caídos e eu achei ali uma relação com os vampiros, com os íncubos e os súcubos. Então eu resolvi trabalhar mais com essa personagem. Então foi uma personagem assim que ela cresceu, ela exigiu uma atenção maior. Com ela também eu puxei outros personagens de Limiar que eu não vou abandonar, que eu vou levar junto com a Alice nessa saga dela. Mas também acontece uma coisa que eu acho fantástica, é do público. Às vezes o público exige que o personagem ele continue. Por exemplo, tem um personagem que ele faz parte do primeiro livro, que é a Ana. E no segundo livro, no segundo e no terceiro, a Ana praticamente desaparecia, eu não trabalhava mais com ela. Mas assim, todo mundo gostou muito da Ana, todo mundo começou a me cobrar muito qual que seria o final da Ana, qual que seria o destino, com quem que ela ia ficar, o que ia acontecer com ela. Então eu me vi obrigada a arranjar um namorado pra Ana, arranjar um final feliz pra ela e colocá-la no segundo livro. E era uma coisa assim que eu não previa, que eu não ia fazer. Então é muito legal porque assim, acontece do personagem crescer, tomar vida, mas acontece também do público exigir que o personagem cresça, que o personagem... E assim, então é muito legal isso. Por exemplo, eu já estava na metade do segundo quando o pessoal começou a me cobrar muito isso. O que ia acontecer com a Ana, que era um personagem que eu não poderia abandonar. Então eu retomei a Ana,
reescrevi várias cenas, colocando ela, tornando ela importante no segundo livro. Porque no primeiro livro ela é importante, mas no segundo ela já não era. Mas aí eu restaurei essa importância dela no segundo livro. Isso também me lembra um caso da literatura inglesa, né? O Conan Doyle. Ele que é o grande criador do Sherlock Holmes, né? Teve um livro que ele matou o Sherlock Holmes. Daí ele mesmo se citou ainda em vida, né? Ele comentou, escreveu cartas, crônicas nos jornais, falando que do mundo inteiro entupiram a caixa de correio dele, falando que ele não tinha direito de matar Sherlock Holmes, que ele era um assassino, xingaram ele. Ele ouviu um monte de coisas porque ele matou Sherlock Holmes no livro. Daí ele teve que escrever um outro livro ressuscitando o Sherlock Holmes. Apareceu de novo o Sherlock Holmes. Teve que continuar a saga até o final da vida dele, né? Ele escreveu dezenas de livros com o personagem Sherlock Holmes. Inclusive era um personagem tão fantástico que tinha um currículo, né? Ele escreveu até o currículo de Sherlock Holmes, formação. Ele fez como se fosse uma pessoa mesmo, normal, com tudo que nós temos hoje aqui de coisas sociais normais, né? Então isso me lembrou um pouco o Conan Doyle. Bem interessante. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu tenho observado é que, assim, o primeiro livro que a gente escreve, sempre ele é muito pessoal, ele tem muito da nossa vida, ele tem muito das pessoas que a gente conhece. E eu já percebo que a partir do segundo, do terceiro, a gente começa a se distanciar um pouco disso. Eu percebo que a gente começa... acho que é como se os personagens começassem a crescer muito. Por exemplo, a Esther, que é a protagonista do Limiar, ela tem muito de mim. Seria praticamente como eu era aos 16 anos, que é a idade dela. Já a Alice, que é essa personagem que eu tô trabalhando em Filhos de Lilith, não, ela não tem nada a ver comigo. E mesmo assim, mas assim, dá um pouco de trabalho de você trabalhar com um personagem que é diferente de você, claro, porque ela é bem diferente de mim, mas é legal porque assim também você tem que fazer uma lapidação maior, você tem que se esforçar mais. Mas eu achei isso muito interessante, que você consegue ter esse distanciamento, então criar coisas diferentes do seu cotidiano, diferente da sua vivência. Então em Limiar, por exemplo, quase todos os personagens foram inspirados em alguém da minha vida real. Já em Filhos de Lilith não, começam a surgir personagens e pessoas, enfim, que não tem nada a ver. Inclusive a própria Alice não tem nada a ver comigo, porque ela é uma pessoa assim, super otimista, super pra cima, super assim, super animada. E já a Esther, que é a protagonista de Limiar, já é mais parecida comigo, ela é um pouco mais introspectiva, um pouco mais fechada, mais tímida, assim. Então, eu acho que é muito interessante essa questão de como o autor, ele cresce, ele muda também no decorrer do seu trabalho. Helene, você fica um pouquinho mais com a gente aqui no programa.